pessoal, tudo beleza? Como vocês estão? Vamos continuar hoje a discutir mais algumas particularidades aí da segunda lei de Newton, tá? Então, olha só, o que acontece quando a gente tem uma força resultante sobre um corpo nula, tá? Nesse caso, o corpo permanecerá em repouso ou não há forças atuando sobre o corpo? Então, qual o significado da gente dizer que a força resultante sobre um corpo é nula? Quando a gente diz isso, significa que a soma vetorial de todas as forças é igual a zero. Tá? Então, a pergunta seguinte: o corpo permanecerá em repouso? A resposta é depende, porque quando a força resultante é nula, o corpo permanece no seu estado, seja ele de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, se o corpo estiver parado, o corpo vai continuar parado. E se o corpo estiver em movimento retilíneo e uniforme, ele vai continuar nesse movimento se a força resultante for nula. Tá? Agora, em relação a forças internas e forças externas. Então, uma coleção de dois ou mais corpos é chamada de sistema. E qualquer força que corpos externos ao sistema exercem sobre os corpos dentro do sistema é chamada de força externa. E não incluímos forças internas, isto é, forças entre dois corpos dentro do sistema, como por exemplo uma locomotiva conectada a um vagão, forma um sistema. As forças internas, elas não interferem no movimento. O exemplo mais simples é o seguinte: imagine você aí, você está dentro de um carro, o carro está parado no plano, tá? E você está sentado ali no banco do motorista e tem o seu amigo, imagine o seu amigo aí que está do lado seu aí, sentado atrás de você. Aí, em determinado momento, o seu amigo começa, cata o banco seu, onde você está sentado, e tenta empurrar o banco para frente. Tá? Ele exerce uma força muito grande sobre o banco que você está sentado. Essa força que ele está exercendo vai interferir no movimento do carro? Ou seja, o carro está paradinho ali, vai exercer alguma força para fazer esse carro entrar em movimento? A resposta é não, porque essa força é uma força interna, ou seja, ela não vai interferir no movimento do carro. Agora, se ele descer do carro, ir atrás do carro e empurrar, aí sim o carro pode ser que entre em movimento. Você está exercendo uma força sobre esse veículo. Tá? Então, no caso de uma locomotiva conectada a um vagão, ela está arrastando todos os vagões, a força que um exerce sobre o outro são forças internas, não interferem no movimento total do trem. Agora vamos a algumas forças especiais que a gente precisa compreender para estudar aí as leis de Newton, tá? Força-peso, tá? Essa vocês já viram lá no ensino médio. O que é a força-peso? É a força com que a superfície da Terra atrai os corpos para o seu centro, tá? Ou, podemos definir de uma forma melhor, é a força que qualquer astro exerce sobre um corpo nas suas proximidades, tá? No caso das proximidades terrestres, na superfície da Terra, desprezando a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, chamada aceleração da gravidade. Tá? E o peso de um corpo é igual ao módulo da força gravitacional que age sobre ele. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Segundo a lei de Newton. Então, o que acontece? No caso da força-peso, é a força com que a superfície terrestre então está atraindo o corpo aqui, como a maçã, para baixo. Então é uma força que ela aparece verticalmente apontando para baixo, tá? Então se eu fosse desenhar a força-peso aqui, ela estaria sempre apontando para baixo e o produto que define ela é o produto entre a massa
e a aceleração gravitacional G, aonde o G, deixa eu ver se tem anotado aqui, não tem, G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é aquele valor clássico que vocês já viram lá no ensino médio. Então, esse é o valor da aceleração da gravidade. Então, ela sempre vai ter essa característica quando está na superfície da Terra. Naturalmente, se você for calcular a força-peso num outro astro, o que vai mudar é justamente o valor da aceleração gravitacional, que em cada corpo celeste tem um determinado valor. Então, na superfície da Terra, ela tem aproximadamente esse valor, aproximadamente porque dependendo da posição que você está, ela pode sofrer pequenas variações, mas a gente acaba desprezando essas pequenas variações. Outra força importante é a força de tração. A força de tração, quando a gente tem uma corda, um fio, um cabo ou outro objeto do mesmo tipo, presa a um determinado corpo e esticada, aplica uma força de tração T orientada ao longo da corda. Então vamos ver os casos aqui, ó. Então perceba na primeira situação. Então tem uma cordinha, quando você arrasta, tenta arrastar o corpo, surge a força de tração sobre esse corpo, tá? Olha o outro exemplo aqui também. Então aqui tem uma corda amarrada, então quando você puxa, você exerce uma força e essa força é chamada de tração toda vez que aparecer um cabo ou uma corda ou um fio ou qualquer objeto parecido com isso. Essa força vai ser chamada de força de tração. Tá? E por último, uma outra força particular muito importante é a força normal, que é quando o corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície se deforma e empurra o corpo com uma força normal que é perpendicular à superfície. Então aqui é um caso interessante porque toda vez que um corpo estiver em contato com uma determinada superfície, não importa aonde está a superfície, vai existir uma força que a superfície faz sobre o corpo. Então, se for no plano, então vai ter a normal perpendicular com o plano. O detalhe que vocês sempre têm que olhar é isso aqui, ó. A normal sempre vai fazer isso aqui, ó, 90 graus com a superfície, tá? Então, olha só, nesse caso está no plano, então tem o normal retinha para cima. Mas se tiver encostado na parede, por exemplo, você encosta as costas na parede e pressiona a parede, vai existir uma força normal, ó, perpendicular com a parede também. Num plano inclinado, ó, aparece aqui a força normal com o plano 90 graus. Então, nem sempre a força peso é igual à força normal, porque lá no ensino médio, normalmente, os alunos acabam tendo uma visão errada a respeito da força normal, acreditando que ela é sempre igual à força peso. Força normal é igual à força peso somente nessa situação aqui, ó. Porque aqui ela está sobre o plano, não está sendo acelerada e só tem essas duas forças, a normal e a peso. Então, só nessa situação onde só tem a normal e a força peso, ou outras forças atuando aqui na horizontal, é que a gente vai ter que é normal igual ao peso. Tá? Então, nessa situação, em módulo. Porém, nesses outros exemplos aqui, isso não é verdade. Então, tem que tomar cuidado na hora de dizer que é normal igual ao peso. Aqui só uma representação, ao invés de colocar normal, colocar Fn, que representa normal, e o Fg para representar a força-peso. Tá? Então, a normal é igual ao peso somente quando o corpo está sobre o plano horizontal e a aceleração ao longo do eixo y é nula. Ainda tem esse detalhe. A aceleração AY igual a zero. Ou seja, não tem mais nenhuma resultante ao longo do eixo y. Aqui outros casos, ó. Para normal, ó. Normal no plano, tá? Então 90 graus. Normal na parede, que
gente já discutiu ali no slide anterior. Então, ó, no plano, na parede, 190 graus. Ó. Se o corpo está caindo, ó, não tem força normal. Aqui o plano inclinado numa posição diferente, aqui a parede do outro lado. Aqui encostado no teto, ó. Nesse caso também tem força normal. Você está pressionando o corpo contra o teto, vai ter uma força normal para baixo. Então aqui, 90 graus com o plano inclinado, tá? Então essa é as posições possíveis aí para a força normal. E quando a gente tem um corpo dependurado, o aluno às vezes acaba confundindo também. Quando a gente tem, por exemplo, aqui, né, e o corpo está dependurado aqui num fio. Nessa situação aqui tem uma massa M, né? Para baixo tem a força peso. E nesse caso para cima, quem que é a força que surge aqui, né, no fio? Essa força que surge no fio é a força de tração. Diferente do que alguns alunos acabam fazendo de forma errada. Acha que aqui vai ter a normal também. A normal só existe, ó, quando tem superfície, tá? Então toda vez que tiver o fio vai ser a tração e essa é a grande diferença. Normal sobre superfície e tração em fios, tá? Então a gente continua na próxima aula discutindo mais aspectos aí a respeito das leis de Newton. Até a próxima.